Vamos para uma terça-feira abençoada, uma terça-feira na presença do Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus te prospere e que tudo que você coloque às mãos, você seja bem sucedido. É isso que eu desejo para você. Que seja um dia realmente especial, que você tenha um ano extraordinário, que você viva o melhor de Deus nessa terra. A gente toma muitas decisões todos os dias, né? A nossa vida é feita de tomadas de decisões, mas o que eu quero dizer hoje aqui para você, o quão é importante a gente orar, a gente antes de tomar qualquer decisão, a gente tem a direção de Deus, porque realmente Deus, ele dá a direção para a gente, né? Ele realmente ele nos orienta, porque a gente confia muito no nosso entendimento, a gente confia muito naquilo que a gente sabe. Por exemplo, eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma hamburgueria há 24 anos, então tem algumas decisões aqui que eu tomo no dia a dia que são no automático, são baseados no meu conhecimento, são baseados nas minhas experiências, né, que eu tenho ao longo desse tempo todo. Então, entre aspas, é fácil eu tomar essa decisão, é fácil eu falar, ó, vamos mudar desse jeito e vamos fazer de outro jeito. Mas quando você consegue entender que Deus ele está em todas as coisas, que Deus ele está na sua vida, que ele governa sobre todas as coisas, você tendo intimidade com ele, você orando, você não toma uma decisão baseada naquilo que você conhece, naquilo que você sabe. Você ora e você fala, Senhor, será que é o momento certo realmente? Será que é o momento certo de eu mudar dessa profissão para outra? Será que é o momento certo para que eu saia dessa cidade e vá para outra cidade? Então, todas as decisões que você tem que tomar na sua vida, na vida da sua família, você realmente começa a orar e pedir direcionamento de Deus. Então, às vezes, a maior parte dos nossos erros e dos problemas que acontecem na nossa vida são por decisões erradas que a gente toma. E essas decisões, eu sempre falo que decisão muda destino. E muda destino, às vezes, para melhor, mas muitas vezes para pior. Então, se a gente quiser ser mais assertivo, se a gente quiser ter uma vida de mais acertos do que erros, o que é que eu preciso fazer? Tanto você como eu, porque essa palavra serve para mim também. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a direção de Deus. Por exemplo, hoje nessa terça-feira especialmente, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tinha uma programação e surgiu algo que, aos meus olhos, parecia uma oportunidade, só que eu ia ter que me deslocar daqui do bairro onde eu estou, eu teria que ir para outro lugar, eu teria que praticamente ficar a terça-feira inteira envolvida nesse outro negócio. E aí, quando foi à noite, nós fomos orar, eu e minha esposa, e aí ela não falou nada comigo. E antes da gente deitar, a gente falou: será que a gente vai realmente nesse lugar? Será que a gente não vai perder o dia inteiro? Porque eu já tinha uma programação para essa terça-feira. E aí nós fomos orar e ficou nisso. Ela falou: não sei, você decide. Eu falei: eu queria que você falasse. Enfim, ela foi orar e eu fui orar à noite. E aí ela falou: Deus, se for para a gente ir nesse local, que o Senhor dê um sinal, que a gente fale, seja em sonho, ou o Senhor use alguma maneira para falar com a gente, para a gente não ir lá e perder tempo. E aí eu fiz a mesma oração. E eu não sabia que ela tinha feito essa oração. E depois, quando a gente estava deitado, eu comentei com ela que fiz essa oração e ela deu risada. Ela falou: foi a mesma coisa que eu perguntei para Deus. E Deus confirmou que não era para a gente ir, que não era o momento certo. Então, às vezes você pensa assim, você vai por impulso, você sai daquela programação que você tinha, você sai daquele projeto que você tinha, você já estava tudo decidido o que você ia fazer e por uma emoção, ou porque você ouviu algo, ou porque você recebeu um convite e você muda o foco. Então, nessa vida aqui, para a gente realmente ser mais assertivo, a gente tem que ouvir menos o nosso coração, as nossas emoções e ficar direcionado na palavra de Deus e pedir orientação para Deus, porque na Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente vê algo assim e fala: nossa, mas isso aqui é uma grande oportunidade, isso aqui é algo bom, eu vou fazer porque, nossa, está todo mundo fazendo. Mas às vezes está todo mundo fazendo como você pensa ou como você imaginou, mas nem tudo é para você.
Sempre Deus tem o melhor, sempre Deus tem um plano direcionado para a minha vida e para a sua vida. E o melhor de Deus não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ter um estralo assim e as coisas vão acontecer, que você vai melhorar financeiramente, que você vai ter 100% de saúde, que você vai ter casa, vai ter carro, vai ter bens. Não, não estou falando sobre isso. O melhor de Deus é aquilo que Ele tem preparado. E se Ele tem preparado, e eu sei que Ele tem, tanto para mim como para você, o que é que nós temos que fazer? Além de confiar, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar nos nossos projetos, e sempre que aparecer algo que pareça uma oportunidade, que pareça ser algo bom, a gente fala assim, Senhor, eu vou orar, eu vou esperar o Senhor me responder e falar para a pessoa, olha, eu sei que você está me fazendo essa proposta aqui, eu sei que parece muito bom, parece muito maravilhoso, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou te responder agora não, porque eu não posso responder pela emoção, não posso tomar uma decisão pela emoção ou pela vontade do meu coração, aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que tomar uma decisão baseada naquilo que Deus quer para a minha vida. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, quando a gente tem esse amadurecimento espiritual para entender isso, as coisas começam a melhorar, as coisas começam a dar certo. Por mais que você esteja passando dificuldade, você pode estar passando aí por lutas, peça a direção de Deus, porque Ele não deixa ninguém para trás, Ele não esquece ninguém, Ele não desampara ninguém. Pelo contrário, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele, que se fez homem, que veio para essa terra, que sentiu as dores que a gente sente, que chorou, que teve as mesmas emoções e foi crucificado por nós. E Ele pagou um alto preço, que não tem, nunca a gente tem como pagar esse preço que Jesus pagou. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa tomar nossas decisões baseadas sempre na palavra de Deus, sempre nas orações e pedir direcionamento de Deus. Eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, que está no livro de Provérbios, capítulo 3, que diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-o ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribas o teu próprio entendimento. Reconhece em os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha que palavra maravilhosa que tem aqui no livro de Provérbios, né? A gente tem que atar esses conhecimentos ao nosso pescoço, a gente tem que guardar no nosso coração e a gente tem que praticar essas palavras de Deus, esse conhecimento. Então a gente vai ser reconhecido por Deus, a gente vai ser reconhecido pelos homens, a gente vai ter prosperidade. Isso aqui está na palavra do Senhor, isso aqui está em Provérbios. Então, se a gente fizer isso, que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, mas se a gente fizer, se a gente buscar viver dentro desse conhecimento, dessa palavra, com certeza, tudo que você fizer, você será bem sucedido. Então, que Deus te abençoe, guarde essa palavra de hoje, a palavra de terça-feira, que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita saúde, você tenha muita felicidade, muita prosperidade, que a sua família, você e sua casa venham servir ao Senhor, né? Que Deus realmente abra grandes portas. Eu sei que Deus tem muito mais do que você imagina ou do que você pensa, né? Então, nós vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor Jesus por essa terça-feira, por mais essa oportunidade, e vamos agradecer. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado por mais este dia, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe, que a gente venha a cada dia ser dependente de Ti, que a gente não venha ser soberbo, que a gente não venha ser orgulhoso, que a gente não venha achar que a gente consegue nada ou faz nada, e que a gente é bom demais. Na verdade, é a Tua misericórdia, é a Tua graça que nos alcança. Senhor, meu Deus, tem pessoas aqui orando comigo, abençoa a vida delas, da saúde, da paz, da prosperidade, tira elas da enfermidade, da ansiedade, da depressão, e abençoa, Senhor, e que a gente venha ter realmente um ano próspero, um ano aí extraordinário, e principalmente na Tua presença, que a gente venha buscar Ti, venha orar todos os dias,
nos dá, Senhor, a oportunidade de ter fé, de te agradar e que a gente venha realmente guardar essas palavras dentro do nosso coração, que a gente venha ser exemplo e que a gente diminua cada vez mais para que o Senhor cresça em nós. Deus abençoa todos que estão ouvindo aqui essa oração, dá ordem aos teus anjos a respeito da vida deles. Eu não sei o que eles precisam, o que eles estão necessitando, mas o Senhor sabe e o Senhor alcança a vida de cada um neste momento. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, que você tenha uma terça-feira abençoada, uma terça-feira maravilhosa. Se vocês não estão me seguindo, me segue aqui, porque quando eu postar mais vídeos, vocês vão ser avisados. E compartilha aí com 3 pessoas, porque você abençoando a vida das pessoas, você também será abençoado e bem-sucedido. Até o próximo Poção de Fé, e que Deus te abençoe, Deus te proteja, você seja muito feliz.